Graças a Deus, vamos para a nossa reflexão do dia, que se encontra no livro de Jó. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo 16, verso de número 6. Jó diz assim: se eu falar, a minha dor não cessa. Calando-me, qual é o meu alívio? Quero dizer aos nossos ouvintes, aos nossos seguidores, que é uma história bem conhecida. Como nós conhecemos dela a princípio, meio e fim, e ela relaciona muito com a nossa vida, a história de Jó. Jó, você sabe que era um homem temente a Deus, e a palavra de Deus nos diz, nos capítulos que se inicia sua história de relacionamento com Deus, e prova, como o profeta Isaías mesmo disse: proveite não como prova o ouro e a prata, mas proveite na fornalha da aflição. E talvez seja a prova mais difícil que o ser humano pode passar, é a prova da aflição. Nem a prova da dor física, mas vamos no início do capítulo. A palavra de Deus diz: havia em Ur um homem chamado Jó, temente a Deus. E a história se segue, você observa que o verbo está havia. A história se segue e Deus encontra Satanás. E ele diz a Satanás: Satanás, você tem observado o meu servo Jó? E Satanás diz: tenho sim, o Senhor rodeou ele de riqueza, porventura te serve debalde? Debalde é em vão, porventura ele está seguindo o Senhor em vão. É o engano do coração de muita gente. Há pessoas que imaginam que quase na totalidade dos seres humanos seguem a Deus por causa de uma recompensa ou por causa do medo do fogo do inferno, por causa de uma recompensa aqui na terra. Não. Há muitas pessoas que têm aliança de amor com Deus. O meu Deus sabe disso e conhece os corações de cada um, as limitações, os desejos e até onde ele pode provar o ser humano. Mas Deus diz a Satanás, e ele diz: sim, te serve Jó em vão? O Senhor rodeou ele de riqueza. E a própria palavra nesse versículo diz: porque ninguém há. Jó é um homem que serviu no passado e servia a Deus no presente, porque lá disse e havia, e agora nós já encontramos um debate, uma conversa entre Deus e Satanás. E Deus diz: porque ninguém há, presente. Mas a história se segue, e Deus não tinha que provar nada para Satanás. Para quem que Deus queria provar a realidade de servir a Ele? Não era para Satanás, era para nós, para mim e para você que está vendo esse vídeo. Ele queria mostrar para nós que é possível o homem servir a Deus, como Paulo diz lá em Filipenses: sei ter abundância, também sei padecer necessidade. Sei ser abatido, também sei estar na ventura. Sei ter abundância, mas também sei ter fome. E Jó adequava exatamente dentro do mesmo lugar que Paulo adequava. E posso dizer a você, Jó serviu a Deus dentro desses princípios. E agora Deus diz a Satanás: toca, tira tudo o que tem. E realmente você conhece, pelo menos em parte, se não conhece ela toda, como eu não conheço, ninguém sabe tudo. Mas a história se segue. E agora, a própria Bíblia que diz: há tempo de paz e há tempo de guerra. Essa própria Bíblia que diz isso. O tempo de paz reinava e agora o tempo de batalha chegou, o tempo de guerra. E a batalha inicia pelos bens materiais, mas ela é transferida para o lugar mais difícil que o homem pode chegar até ele.
a vida sentimental. Satanás tocou nos filhos de Jó. Quando novamente ao encontro, está rodeado de família. E Deus fala, não toca na vida, mas tudo está em suas mãos. E agora Satanás dá um ataque fulminante através de uma tempestade. E tira-lhe o que tinha de melhor no coração de Jó. Tira os filhos. Somente Deus sabe. E ele compreende o que é a morte de um filho. Ele teve o seu filho assassinado para que eu pudesse viver. Ele morreu para que eu pudesse ser salvo. Ele ressuscitou para trazer esperança à vida do ser humano. E quando chega ali a notícia, Jó raspa sua cabeça e deita na cinza. E a palavra de Deus diz que no capítulo de número 4, ela diz que um espírito passou pertinho dele. Ele arrepiou os pelos de seus braços, do seu corpo, ele arrepiou. E tendo a visão daquele espírito, e penso que ele pensou, chegou minha vez, porque o sobrenatural está à minha frente. E ele não pôde ver direito aquele espírito. E foi a única manifestação sobrenatural que pôde acontecer na vida dele. O tempo eu não sei, mas sei que não foi de uma noite por dia. E Jó agora encontra-se ferido. Jó encontra sem dinheiro, sem bem, sem posse, sem família e sem saúde. Mas Jó diz uma palavra assim, quando o universo do lado de Deus e do lado de Satanás parou para ouvir. Jó amaldiçoa seu Deus e morre. E ele diz, como fala tu, falas loucas. Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome dele. Eu fico pensando, quando ele disse, no seio do ventre, minha aliança com Deus é de amor, não existe barganha comigo com Deus. Eu fico pensando a explosão que foi no universo. O universo aplaudiu de pé aquela palavra de Jó, aquela confissão de Jó. E agora estabelece o tempo da oração, o tempo do conflito, o tempo que o coração de Jó estava ferido e a sua pele também. Ele chega a dizer que o rosto dele testificava contra ele pela magreza que o câncer tinha trazido na vida dele. E ele esperava em Deus. Ele chegou a pensar que havia Deus gerado a inimizade no coração com ele, mas na verdade não era isso que acontecia. Posso dizer a você, meu amado, ele chega a expressar assim, se houvesse alguém que colocasse a mão no Todo-Poderoso e colocasse em mim e restabelecesse a amizade de Deus comigo. Olha o desejo de Jesus Cristo que estava no coração. O Espírito Santo passa de relapso na mente dele e deixa uma mensagem. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim levantará sobre a terra. Apesar de todas as suas dificuldades, Jó sabia que tinha um que vivia e que havia de restabelecer a comunhão dele com Deus, não que estava quebrada, mas no seu sentimento ele pensava isso. 3 amigos de Jó, sai agora e chega até ele. Todos 3 médicos afirmam a palavra de Deus, todos 3 médicos. Afirma as escrituras, quando eles chegam, eles rapam a sua cabeça, põem pó e deita na cinza e fica 3 dias caladinho, sem expressar. Dali a pouco, cada um começa a apresentar seu ponto de vista, questionar, como às vezes eu questiono e você questiona. Por quê? Sabe aquele pai que perdeu o filho? Ou aquele pai que perdeu a filha, como eu tive diante de um hoje? Embora morreu salva, tão jovem, está com Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas na nossa cabeça, quando nós soltamos nossa alma para pensar num negócio desse, nós paramos e falamos, por quê? Por quê? Deus sabe que eu sou humano, por quê? Né? E Jó
começou a perguntar os porquês dele. Olha só o que ele diz. Ele fala assim para aqueles amigos que o acusavam. Falava: Jó, alguma coisa está errada? Claro, quem é perfeito? Ele chega a dizer assim: porventura, Senhor, tirarás o são do podre? Tem jeito de tirar um homem perfeito de uma massa humana que caiu no jardim do Éden e todos descendem com esse pecado de originalidade na sua carne, disse Paulo a Romanos capítulo 7. Mas ele pergunta a Deus: por que tudo isso me veio, apesar de que minhas mãos são limpas? E a fé explode dentro dele e ele diz: eu tô desse jeito, sendo consumido, mas ainda que o Senhor me mata, no Senhor eu confio e defendo os meus caminhos. E ele não abria mão. Questiona às vezes a saúde do ímpio, questiona a bênção do ímpio, mas não desiste de Deus. Podemos questionar, Deus entende. Nada mais, nada menos do que 37 capítulos Deus calado. Penso que Jó pensava: se ele tiver de manifestar na minha vida, vai ser num culto muito espiritual. Alguém vai gritar: ei Jó, Jó, Deus está mandando falar, né? Assim penso eu. Eu tenho o meu direito livre de pensar naquilo que não é nenhum pecado. E de repente Jó estava sentado, eu penso, né? Eu estou conjecturando, sentado à porta da sua casa, né? Penso que ele estava sentado no terreiro e forma um redemoinho. E de dentro do redemoinho surge uma voz: Jó, nossa, que esperança nasceu na alma. Jó, e ele diz: Senhor, 37 capítulos Deus calado e ele sofrendo. Hoje eu orava por uma determinada irmã, falei: o senhor está caladinho, responde, né? E agora Deus fala: cinge seus lombos que eu vou te perguntar. Onde você estava quando eu formava a terra? Porque Jó tinha dito: eu vou à frente e não te acho, vou atrás e não te vejo. Se te encontrasse, com boa ordem exporia a minha causa e a minha boca encheria de argumento. Eu tinha muita coisa para falar. Senhor, o Senhor com poder na mão, olha aqui a situação do seu servo, do seu filho, o Senhor tem o coração de me deixar desse jeito. E agora Deus fala: Jó, cinge os seus lombos que eu vou perguntar. Onde você estava quando eu formava a terra? Onde você estava, Jó? Jó, quem fez a crina do cavalo quando ele galopeia e ela voa como se fosse tomar a sua própria direção? Ele fala: Jó, quem fez os 7 estrelas e o Orion, das coisas maiores a menor? E quando ele pergunta, Jó fala: ah, Senhor, se o Senhor me perguntar 10.000 coisas, eu não sei, eu não respondo uma, por isso põe a mão na minha boca. E agora Deus manifesta e muda a história. Você que está aí já há algum tempo aguardando um mover de Deus, vai chegar. Em nome de Jesus, vai chegar como chegou na vida dele: saúde, filho e riqueza. Agora chegou a hora de falar com ele. Todo-Poderoso Deus, graças te damos por Jesus Cristo, que restabeleceu não só a amizade de Jó com o Senhor, mas a nossa. Criou em nós um sentimento, meu Pai, de convicção pela palavra do Senhor, que na verdade fomos comprados por bom preço e somos filhos adquiridos por preço de sangue. Por esse sacrifício eu oro por cada um, meu Deus, cada um, meu Pai, que vai, meu Senhor, orar comigo ou que vai ver essa mensagem, que ela possa entrar no coração e que possa renovar. E que a fé possa, meu Deus, ser como um vulcão. E que possa, meu Pai, ressurgir dentro de cada um esperança.
que o Senhor vai manifestar a seu tempo. Eu abençoo a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém.